telão, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Toma assento, em nome de Jesus. Pensamento que eu sempre trago no meu coração. Esse versículo, ele está no condicional. Jesus, quando vem falando aqui da videira verdadeira, o Pai que é o lavrador, e ele fala das varas que somos nós. Aí Jesus vem falando no verso 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas o que me chama a atenção é o que ele expressa no verso de número 7. Porque ele deixa aqui para nós uma porta aberta. A porta está aberta, mas está no condicional. Ele disse assim, se vós estiverdes em mim. A primeira condição estabelecida por Jesus: se vós estiverdes em mim. Segunda condição: e as minhas palavras estiverem em vós. Você está percebendo que o verso está no condicional? Ele estabelece uma condição: se vós estiverdes em mim. Não é só você dizer que está nele, tem que estar mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, primeira condição: se vós estiverdes em mim. Tem gente que quer que Deus responda a oração, mas ele não está em Jesus. A palavra de Jesus não está nele. E aí, meu filho, você pode orar, mas Deus não vai te atender. Porque Deus atende pessoa que lhe obedecem, pessoa que ouve a sua voz e executa o intento do seu coração. Ele estabelece aqui uma condição para que a minha e a tua oração seja atendida, não ouvida. Porque Deus ouve todo tipo de oração. Alguém diz, mas Deus não ouve. Ele ouve, mas nem todas as orações Deus atende. Deus ouve todas as orações, porque Deus não é surdo. Vai ter alguma coisa que Deus não ouve. Ele ouve todas, mas Ele não atende todas. E a razão de Deus não atender muitas vezes as nossas orações é porque nós não estamos nele. Ele diz, se vós estiverdes em mim. Pastor, mas eu estou nele então. Então, já 50% eu estou absolvido, 50% eu já estou justificado. Agora ele estabelece a segunda: e as minhas palavras estiverem em vós. É os outros 50%, meu irmão. Você não fala que está em Jesus? Amém. E agora, a palavra de Jesus habita abundantemente em você? É isso aí. Não adianta dizer, eu estou com Deus. Eu estou com Deus. Eu quero ver se as palavras de Cristo estão em você, ou seja, no seu coração. É o que ele diz, qualquer criança, qualquer, uma pessoa com mente esclarecida vai interpretar esse versículo dessa forma. O que Jesus está falando aí? Se vós estiverdes em mim. Segunda condição: e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra tem que estar em você. E você na palavra. Ou seja, você em Jesus e Jesus em você. Aí o que acontece? Pedireis algumas coisas. Isso, pedireis tudo. O que é tudo? O que é tudo? Tudo. Pastor,
tudo. Está escrito aí, irmão. Não sou eu que deixei isso escrito. Foi Jesus que falou. E o apóstolo João escreveu: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você está percebendo que Jesus estabeleceu aí duas condições, e olha, não tem como você não obter a resposta das suas orações, se você fizer cumprir esta palavra no teu coração. Agora, se a palavra de Cristo não está em você, se você anda na desobediência, se você anda no pecado, vai ficar difícil Deus te ouvir. Por que fica difícil? Porque aqui mesmo, João, volta um pouquinho no capítulo 9, o verso 31 do Evangelho de João. E eu encerro aqui. Olha o que diz João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Pastor, mas o senhor não acabou de dizer que Deus ouve tudo? Aí fala no sentido de ouvir e atender, ou responder à oração. Claro que Deus ouve no sentido geral, Ele ouve tudo. Você pode falar às escondidas, nas trevas, a luz saberá. Ele sabe de tudo. Aí está falando no sentido de ouvir e atender. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas, se alguém, isso aí está no condicional também, se alguém, se alguém, o que Paulo disse lá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém, tá? Se alguém, é você que sabe como é que está a sua vida com Deus. É eu que sei como está a minha vida com Deus. Tem gente que ora e não sai do problema, não sai da luta, não sai da dificuldade. Será que está em Jesus? Eu estou na igreja, eu pertenço à igreja. Não adianta pertencer à igreja, irmão. Você tem que estar em Jesus. A igreja é bom porque aqui, vocês ouvem a palavra, vocês aprendem. Daqui a pouco vamos ouvir uma pregação. A gente aprende, mas se você não colocar em prática aquilo que é ensinado aqui, isso não vira nada. Não adianta. Então, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém, primeiro, é temente a Deus. O que é temente a Deus? Pastor, eu tenho um medo de Deus tremendo, pastor. Eu tenho um medo. Não. Eu tenho um respeito por... Não, é muito mais. Temer aí é no sentido de você ser reverente a Ele. É você ser humilde, é você se prostrar, é você obedecer. Temer é obedecer. O que o profeta Samuel disse para o Saul, o rei? Rapaz, Deus não mandou, não te deu uma ordem para você executá-la e você desobedeceu. Não é melhor obedecer, Saul, do que sacrificar? Então obedeça. Temer aí é obedecer a Deus. Se alguém é temente, a Deus e faz o quê? Complicou mais agora, hein? Complicou. O negócio tem uma terceira condição aí ainda. Se alguém é temente e faz a sua vontade, agora apertou, hein? A esse ele ouve. Está fazendo a vontade de Deus, irmão? Tá, amém? Quantos estão fazendo a vontade de Deus aqui, irmão? Porque se não estiver fazendo a vontade de Deus, vai orar em vão. Deus não vai responder. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Ele, ou temente a Deus, e faz a sua vontade, a esse, está vendo que é específico? A esse quem? Ao que teme, ao que ora segundo a vontade de Deus. Aí Ele ouve. Fique em pé. Que você possa ter aprendido nessas poucas palavras a importância de obedecer a Deus,
porque tem gente que ora muito e não recebe nada, mas tem gente que obedece, anda no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e aí ele não ora tanto, mas ele recebe mais. Sabe por quê? O segredo está na sua vida de obediência e de submissão à vontade de Deus. Deus estabeleceu esta condição. Se você, ou se cada um de nós, eu gosto sempre de não falar só com a igreja, eu falo comigo também. Se nós estivermos inseridos nesta palavra, Deus fará cumprir a sua palavra na nossa vida. E sempre a porta estará aberta para a gente. Sempre a porta do céu vai estar aberta.